vamos iniciar aí a palestra. Eu deixei aqui, ô Clarice, pessoal, né? Deixei aqui o breve histórico aí da raça. Supõe-se que durante o período Mioceno, entre 28 a 12 milhões de anos atrás, originou o Simosion, um animal que variava entre uma raposa e um pequeno urso que habitava as regiões subárticas da Sibéria e o noroeste da Mongólia, e do qual se sabe que tinha 44 dentes. Alguns estudiosos consideram o Simosion antecessor do Chow Chow, né? Eu deixei a pesquisa histórica aqui, não vou entrar muito nessa questão, vou falar rapidamente para poder focar mais no padrão, né? Vai ficar salvo, então depois dá para todo mundo ver aí. A raça Chow Chow é uma das raças mais antigas aí do mundo, né? Uma raça polivalente da China. País patrono, no caso, é a Grã-Bretanha. Então, vem até aqui, depois todo mundo pode estar vendo aí com calma, porque senão a gente vai demorar muito. Então, agora eu vou me adentrar no padrão da raça. Vou seguir a ordem do padrão FCI, né? Que é o padrão que regula aqui é regulado aí pela CBKC. Então, sobre a aparência geral. Aqui na aparência geral, já descreve exatamente, né, de maneira resumida, como deve ser o Chow Chow. Ativo, compacto, lombo curto, né, equilibrado, de aspecto leonino, digno e orgulhoso, bem estruturado, a cauda é claramente portada sobre o dorso, deve sempre ser capaz de se mover livremente e não pode ter tanto pelo que impeça suas atividades ou cause sofrimento em climas quentes. Uma língua preto-azulada é característica. Logo abaixo vem aí as proporções importantes. Distância da cernelha ao cotovelo é igual à distância do cotovelo ao chão. Coloquei uma imagem ilustrativa aí que ilustra bem essa questão aí dessa proporção, né? Onde está o círculo aí da cernelha ao traço ali no cotovelo deve corresponder ao mesmo tamanho deste traço do cotovelo ao chão. Sobre o comportamento, calmo, bom guardião, independente, leal e reservado. O padrão AKC detalha um pouco mais, né? Fala também sobre a inteligência aguçada, espírito independente e dignidade inata dão ao Chow Chow uma aura de indiferença. É da natureza de um Chow ser reservado e exigente com estranhos. Demonstração de agressão ou timidez são inaceitáveis. Inclusive, o padrão considera isto uma falta desqualificante. Por causa de seus olhos profundos, o Chow tem a visão periférica, limitada, e o melhor é aproximar-se sempre pela frente. Com relação à cabeça, região craniana, crânio, largo e plano. Eu coloquei duas imagens aí no canto esquerdo aqui inferior, né? A imagem do lado esquerdo, que está escrito OK, retrata, né? O crânio que é largo, que deve ser largo de um lado para o outro, de trás para frente, né? E não abaulado, como na imagem ao lado direito. As linhas superiores do focinho são aproximadamente paralelas, unidas por um stop moderado. O stop não deve ser muito pronunciado. Preenchimento das sobrancelhas pode dar a impressão de ser mais íngreme do que realmente é, né? E aí eu coloquei 3 imagens também para poder ilustrar. A primeira que está escrito OK, é que está OK, a outra é um stop, a do meio um stop mais raso, e a última um stop muito marcado, né? Não é o ideal. Região facial, trufa grande e larga, sempre preta, com exceção dos exemplares de cor creme ou quase brancos, nos quais a trufa de cor clara é admitida.
Nos azuis e fulvos, admite-se a trufa da mesma cor do pelo, mas a cor preta é preferível em todos os casos. Isso é o que fala no padrão FCI. Aqui é um ponto que já tem uma certa diferença lá com o padrão AKC, né? Porém, a gente, aqui no Brasil, tem que seguir esse padrão, né? O FCI, mas o AKC é interessante, que pode complementar, né? Facilitar o entendimento em alguns pontos, que o FCI acaba sendo mais superficial, né? Não tão detalhado. Então, o ideal da trufa é que as narinas também sejam bem abertas, né? Para facilitar aí a respiração. Lá no AKC, a trufa de cor clara é admitida somente nos azuis e nos cremes. Os fulvos, não. No caso dos fulvos, não. E, inclusive, isso lá é considerado uma falta desqualificante, né? E sobre essa questão aqui da cor preta ser preferível em todos os casos que o padrão retrata, lá também não fala dessa forma. Ainda mais nos cremes. Eu mesmo, nesses anos aí de criação, eu acredito que eu já devo ter tido cerca de pelo menos uns 30 filhotes de cor creme. E por mais que a gente buscou fazer acasalamentos de cães pretos ou vermelhos, né, com creme, que os pretos e os vermelhos têm uma pigmentação de tudo melhor, né? E mesmo assim a gente nunca conseguiu, né, uma trufa 100% preta no exemplar creme, né? Mais próximo é que a gente conseguiu cerca de 85%, parte do preto sólido, né, mas não 100%. E conversando aí com os demais criadores também da raça aí, não só aqui do Brasil, como do exterior também, acabam relatando a mesma coisa. Focinho, de comprimento moderado e largo dos olhos até sua extremidade, nunca pontudo como o da raposa, bem cheio sob os olhos. O padrão FCI aqui também fala de maneira superficial, comparado com o AKC. O AKC, nesse ponto aqui, ele fala que a largura do fuço deve ser a mesma, deve ter o mesmo comprimento, né? E coloquei as 3 imagens aqui. A primeira é o ideal, né? A segunda é um fuço muito comprido e a terceira já é um fuço muito curto. Porque lá no AKC também, eles falam que quando tem esse fuço que não deve ter o fuço menos de 1/3 do tamanho do crânio, né? Na imagem ao lado direito, retrata aí a cabeça do chow-chow de frente, né? Bem cheio sob os olhos. Próximo slide é a respeito dos lábios, uma boca preta sólida, incluindo o céu da boca e os lábios, com uma língua preta azulada, é o ideal. Entretanto, certa diluição pode ser evidente nas gengivas dos azuis e fulvos, e esta diluição pode ser mais pronunciada em cremes e brancos. Aqui é uma questão também, um ponto que lá no AKC eles já se adentram mais, inclusive considera uma falta desqualificante o exemplar que tiver qualquer mancha rosada ou vermelha na superfície da língua, né, ou mesmo nas bordas. O FCI não fala isso daqui, obviamente que, né, pede uma língua preta azulada, é o ideal e etc., mas não fala nada, assim, a respeito né, de falta. É o árbitro que, no caso, vai ver se a falta deve ser grave e etc. O padrão FCI, em alguns pontos aqui, ele acaba sendo mais permissivo que o AKC, né? É o que eu percebo. Em outros, não, né? A gente vai ver isso aqui no decorrer, né, dos slides. É interessante também falar que esse padrão aqui foi publicado em 2010 e tudo que está em negrito
como essa questão dos lábios, foi atualizado em 2015, né? O padrão foi traduzido pelo árbitro sinófilo Cláudio Rossi, revisado pelo árbitro sinófilo também José Luiz de Vasconcelos, se eu não me engano, né? E é isso. Maxilares, dentes fortes e alinhados, maxilares fortes com uma perfeita, regular e completa mordedura em tesoura. Isto é, os dentes superiores recobrem os dentes inferiores e são inseridos ortogonalmente aos maxilares. Então aqui deixa claro, né, que a mordedura deve ser em tesoura e completa, né, com dentes alinhados. A respeito dos lábios, o padrão aqui FCI, no caso, não menciona, mas é importante a gente, né, falar sobre isso também, que os lábios superiores devem cobrir completamente os lábios inferiores, né? Como a primeira imagem que está do lado esquerdo, está escrito OK. Não deve mostrar muito desenho, como na segunda imagem, ou serem pendentes também, como na última imagem. Olhos escuros, sobre os olhos escuros, formato oval, de tamanho médio e limpos. É permitida uma cor correspondente à pelagem nos azuis e fulvo. Olhos limpos, livres de entrópio, nunca deverão ser penalizados meramente em razão do tamanho. Então, os olhos devem ter o espaçamento correto, né, como está na primeira imagem, amendoados, né, livres de entrópio. Essa questão do entrópio é uma das predisposições genéticas aí que a raça enfrenta, que é a inversão das pálpebras, né, faz com que os cílios fiquem raspando dentro dos olhos, começa a lacrimejar, pode virar uma úlcera de córnea, e muitas das vezes para resolver isso é com questão cirúrgica, né? Esses animais não devem, o ideal é que não sejam usados na reprodução e também não participe de exposição, né? Até mesmo porque se um animal que fez uma cirurgia se inscreve ali numa exposição, o árbitro percebe, apesar do padrão aqui padrão FCI não falar em falta desqualificante, né, a respeito disso, mas não é o indicado. O AKC já fala. Inclusive fala também do ectrópio, né, que é o contrário, as pálpebras caídas, como acontece muito aí nos moluscos. Aí eu ilustrei com 3 imagens, a do meio, olhos muito redondos, né, muito próximos, e a última imagem aí, a gente vê alguns exemplares assim, com as pálpebras superiores caídas, né, em cima dos olhos, acaba atrapalhando a expressão, né, oriental deles, né, que é uma qualidade aí. A respeito das orelhas, pequenas, grossas, extremidades levemente arredondadas, portadas eretas, rígidas e bem afastadas, inseridas acima dos olhos, voltadas para a frente, ligeiramente convergentes, o que dá ao cão a expressão característica da raça, de ar carrancudo. Essa expressão jamais deverá ser alcançada pelo efeito de rugas na pele da cabeça. Então, a primeira imagem retrata, né, a inserção de orelhas vista de lado, voltada um pouco para frente. A imagem do meio, a inserção de orelhas vista de frente, acima dos olhos, né? Inserção correta. E a última imagem ali, a expressão aí de ar carrancudo, né? Sem o efeito de rugas, né? Essa expressão jamais será alcançada por isso. E para a gente conseguir essa expressão, a gente precisa dos olhos corretos, né? Das orelhas, essas orelhas quebradas, ponta quebrada, quebrada ao meio, ponta quebrada, a inserção muito fechada ou muito aberta não é o ideal, né? E a parte da cabeça a gente
termina aqui com esse slide mostrando que a cabeça do chow-chow é grande em relação ao corpo, mas não tão grande a ponto do animal ficar parecendo ser extremamente baixo e muito pesado, ou também não tão leve, né, como a imagem inferior aí do lado esquerdo. Então, agora a gente vai falar a respeito aí do pescoço, forte, cheio, sem ser curto, bem inserido nos ombros, ligeiramente arqueado, de comprimento suficiente para portar a cabeça orgulhosamente acima da linha superior, como mostra a imagem do lado esquerdo. Essa questão que fala que bem inserido nos ombros é muito importante, porque se o cão ele não tem uma angulação de ombros boa, a escápula ali tá muito aberta, acaba prejudicando o encaixe do pescoço, acaba ficando adiantado, né? Então, é uma questão que deve ser observada também, com bastante cautela. E o comprimento deve ser o suficiente para que a cabeça fique portada, então, acima da linha superior, o top line. Tronco, dorso, curto, plano e forte, como mostra a imagem ao lado esquerdo. E não deve ser levantado, como mostra a imagem do lado direito, como se estivesse descendo ladeira abaixo. Infelizmente, nós vemos muitos exemplares assim, né, hoje em dia. Então, isso não é uma coisa tá fora do padrão. Coisa que deixa bem claro que deve ser plano, curto e plano. Lombo robusto. Lá na aparência, aqui não fala que deve ser curto, mas na aparência geral fala também, né? Então, o lombo deve ser robusto e curto, como mostra na primeira imagem. Não deve ter esse esgalgamento também, tem que ser robusto, curto, forte. Não deve ter esse esgalgamento também aí no flanco, na região do flanco, né, da silhueta. Peito, largo e profundo, costelas bem arqueadas, mas não em barril, como está na imagem ao lado esquerdo. Esses peitos muito estreitos, não, como está na imagem do lado direito, não é o ideal, né? Essa questão aqui, a gente só tem que ter cuidado, porque um cão jovem, normalmente, ainda não terminou de desenvolver, né? Essa questão aí da largura do peito. Normalmente, um cão jovem acaba tendo o peito um pouco mais estreito, né? O desenvolvimento completo aí da raça Chow Chow ocorre por volta aí dos 3, 4 anos de idade, né? Cauda inserida alta, portada sobre o dorso. Então, a inserção de cauda deve ser alta. Eu ilustrei aqui com as duas primeiras imagens, mostrando sempre do lado esquerdo que está certo, né? Escrito OK. A outra já é uma inserção de cauda um pouco mais baixa, a garupa também acaba, né, caindo um pouco, prejudica. A respeito dos membros anteriores, o que o padrão FCI fala a respeito dos ombros musculosos e oblíquos? Ou seja, se os ombros devem ser oblíquos, não são ombros retos, né? O padrão FCI não trata a respeito da angulação de ombros. Mas se a gente pesquisar, padrão AKC, tem uma organização também lá sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que é a The Chow Chow Club, né? Reconhecida lá nacionalmente e tudo mais. Eles fizeram também um padrão ilustrado bem bacana. E, de acordo com o padrão AKC, a angulação dianteira do Chow Chow, escápula humeral aí no caso, tem um ângulo aproximado de 110 graus, né? A omoplata, a escápula, deve ter o mesmo tamanho do húmero, né? Aproximadamente 55 graus cada um desses ossos, que soma 110 graus aí a angulação dianteira escápula humeral. O que eu falei lá a respeito dos ombros, se não tem essa angulação correta, o ombro pode até estar no lugar certo, mas a escápula está muito adiantada, prejudica ali o encaixe de pescoço,
como vocês estão vendo aí na imagem ao lado direito. E o cão tendo a angulação de ombros correta, a ponta do externo estará ligeiramente à frente das pontas dos ombros e não atrás. Mas para isso, como está escrito aqui, é necessário ter a angulação correta de ombros, né? Cotovelos, mesma distância entre a cernelha e o solo. Isso aqui já falou lá embaixo da aparência geral, nas proporções importantes, que está também em negrito, né? É uma questão também que vale bastante a pena ficar atento, porque muitos exemplares hoje no Brasil não atendem esse requisito. A gente vê muitos chows hoje com pouca quantidade de perna, né? E aí os cães acabam ficando retangulares, não consegue fazer o movimento correto, né? Acaba prejudicando uma série de questões. Os antebraços perfeitamente retos, com bolsatura, tanto visto de frente quanto de perfil. Patas pequenas, redondas, como pés de gato, posicionadas e bem apoiadas nos dedos. Apesar do padrão FCI não falar sobre os metacarpos, ele fala sobre os metatarsos, mas sobre os metacarpos não fala. Mas o ideal é como o da primeira imagem, né? Retos e curtos. Então não deve dobrar o pulso, nem para frente, nem para trás. E ao lado direito aí do slide eu coloquei as patas, que está escrito ok, o pezinho de gato, né? Os dedos curtos, bem posicionados, bem apoiados sobre os dedos. Posteriores, aparência geral. De perfil, as patas estão diretamente sobre a articulação do quadril. O chow possui uma angulação traseira, pouca angulação traseira, né? O pessoal comenta, até chama de joelho de porco, né? Joelho com pouca angulação. Coxas bem desenvolvidas, joelhos apenas uma ligeira curvatura, como mostra a imagem ao lado esquerdo. A imagem do lado direito, a respeito do joelho que tem um xizinho, já é um joelho mais angulado. Esse não é o ideal. O ideal é que seja a imagem que está escrito aí, ok. Pernas bem desenvolvidas, né? Deve ser retas, né? Vistas de trás. Não deve nem fechar jarrete, nem abrir os jarretes. Os ossos traseiros e dianteiros devem ser aproximadamente iguais, não mais pesados na frente, como é comumente visto. A respeito dos metatarsos, jarretes bem descidos, a angulação do jarrete para o chão deve parecer reta, nunca flexionando para frente. Ou para trás também, né? Como eu coloquei nas imagens. O ideal é que seja reto. Os metatarsos é a mesma coisa, como está aí ao lado direito. Patas pequenas, redondas, como pés de gato, posicionados e bem apoiados nos dedos. Mesma coisa aí das patas dianteiras, né? E aí a gente agora chegou na movimentação. A movimentação é a prova dos 9, né? Se o cão ali está bem conformado, né? Atende às outras questões ali morfológicas. Porque se o cão não tiver as proporções corretas, ele vai ter que acabar compensando em alguma outra coisa, né? Então, a respeito da movimentação, só voltar aqui um minutinho. A respeito da movimentação dos chows, é relativamente curta, né? As patas traseiras não se erguem, parecendo roçar o solo, resultando em ação pendular quando vistas de perfil. Seu movimento característico de passadas curtas e saltitante, muito importante, né? Essa questão aí de ter essas passadas saltitantes, lhe permite mover-se livremente, sem mancar e com excelente resistência. Os membros anteriores e posteriores deslocam-se em planos paralelos. Os cães devem ser sempre capazes de se moverem livremente e tranquilamente, sem qualquer sinal de sofrimento. Então, ilustrei com essas 3 imagens, mas eu
Peguei mais imagens aí que mostra como que eles devem se movimentar. Ó, o lado esquerdo aí tá ok. Os cotovelos, quando o cão se movimenta, ele não deve nem virar nem para dentro nem para fora, né? A imagem do lado esquerdo aqui tem duas imagens. A do lado direito, que está ok também, é quando eles começam a andar um pouco mais rápido, tanto as patas dianteiras quanto as patas traseiras acabam se inclinando um pouco mais para dentro. Normal. Agora, o que não pode acontecer é de acordo com essas duas imagens aí do lado direito, que está o xizinho vermelho, né? O animal soltar o cotovelo quando se movimenta. Mesma coisa que acontece com com as patas traseiras, quando o animal acaba andando um pouco mais rápido, andando um pouco mais devagar, vai certinho, quando vai andando um pouco mais rápido, acaba inclinando-se um pouco para dentro. E a imagem as duas imagens aí do lado direito retratam o que não deve acontecer, né? Fechar jarrete, abrir os jarretes e tudo mais. Visto de lado aí, faz a ação pendular, né? Como é um cão de poucas angulações, as passadas são curtas, né? Não pode, não, o animal, o chow-chow não deve ter tanto alcance mesmo. Aqui, a imagem ao lado que está com esse xizinho vermelho, a gente vê que é um cão que tem mais alcance, que está impulsionando mais com o posterior, né? Com as patas traseiras. E esse não é o ideal, né? Porque perde essa característica aí do andar saltitante. Pelagem. Existem as duas variedades, pode ser áspero ou liso. Pelagem áspera, no caso, é a variedade pelo longo, né? Pelo muito abundante, denso, reto e eriçado, mas não de comprimento excessivo. Textura do pelo é áspera, com subpelo suave e lanoso. A pelagem é particularmente densa em torno do pescoço, onde forma uma juba, e na face posterior das coxas, em fartos culotes. Já o que eles retratam como liso é a variedade pelo curto, denso, reto, plano, íntegro, não achatado de textura felpuda como pelúcia. Qualquer redução do pelo que altere o contorno natural ou a expressão deve ser penalizada, com exceção das patas, que podem ser arrumadas. Então, como é um cão aí do grupo 5, Spitz, não, pelo que o padrão fala aqui, né, estabelece que não deve fazer trimming, apenas nas patas. E basicamente a única diferença das duas variedades é a pelagem. De resto, é tudo igual. Eu coloquei duas imagens ilustrativas aí, de ambas as variedades. Coloquei duas fotos aqui de dois exemplares da minha criação, um pelo longo e um pelo curto. Cor, são 5 cores que nós temos: preto, vermelho, azul, fulvo, creme ou branco, frequentemente com nuances, mas sem manchas ou particolor. Sob a cauda e na face posterior das coxas, a cor é frequentemente mais clara. Com relação ao tamanho, essa é uma das principais diferenças que a gente tem comparando o padrão AKC e o FCI, que é esse aqui que a gente tem que seguir. O padrão FCI, nesse caso, ele é como que eu digo? Detalhado, né? Muito mais detalhado, porque o padrão AKC ele só fala que os chows devem ter de 43 a 50 centímetros, o equivalente, né? 43 a 50 centímetros de cernelha, não estabelece uma faixa de tamanho para machos e outra para as fêmeas, e já o FCI estabelece uma faixa de tamanho para os machos, que devem ter no mínimo 48 centímetros a 56 de cernelha, e as fêmeas de 46 centímetros a 51 centímetros de cernelha. Não fala sobre tolerância, né? E aqui também é uma questão clara aí que se os machos são maiores, evidenciarão mais masculinidade e as fêmeas, né, apresentarão ali mais feminilidade. Aqui eu
coloquei as cores aí para vocês verem, né? O azul, creme, ilustrei aí com os cães meus aqui, preto, fulvo e o vermelho. 5 cores que o padrão. Com relação às faltas, qualquer desvio dos termos deste padrão é considerado uma falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem-estar do cão. Então, se a gente for ver bem, o padrão FCI é um padrão bem da raça Chow Chow, né? Comparado com outras raças aí, é bem permissivo, né? Muita coisa aqui vai caber ao árbitro enxergar que não está de acordo com o padrão e, né? E penalizar. Sobre faltas desqualificantes, fala a questão da agressividade ou timidez excessiva, e todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado. O que eu tinha falado aqui, as últimas modificações estão em negrito. Os créditos, me baseei no padrão da raça Chow Chow FCI, padrão o padrão AKC, do American Kennel Club, o livro que o Márcio nos cedeu, e a história do Chow Chow aí disponível nesse site. Então é isso, gente. Não sei se eu ainda posso falar, ou Clarice. Acabei esquecendo de falar a respeito das doenças, né? Das principais doenças aí que a gente tem que ter. Vou voltar aqui um pouquinho, só para poder falar a respeito das principais doenças aí que a gente tem que ter cuidado na raça hoje. Doenças respiratórias, né? Por isso que é muito importante que o animal não tenha aquele fuço muito curto, porque prejudica grandemente a questão da respiração, né? É o que chamam de síndrome braquicefálica. Além disso, tem a questão da displasia coxofemoral, de cotovelos, luxação de patela, ruptura de ligamento cruzado, né? Devido a essa ruptura acontece muito devido à pouca angulação de joelho que eles têm. Isso que é um cão assim que a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a subir, descer escada, pular, né? Porque o impacto deles ali é diretamente na bacia, né? Eles não têm angulação de joelho, então eles não conseguem flexionar e amortecer, né? A queda. Então, o impacto deles é diretamente ali no quadril. A questão do entrópio que a gente já falou. E aí, sobre as doenças prevalentes, a gente tem dermatites, como é um cão de pelo longo, né? Se a gente não tiver os cuidados necessários aí, deixar eles num local úmido, picada de pulga, carrapato, pode gerar dermatites. Tem a questão também dessas síndromes aí dos braquicefálicos que eu falei, sobre respiração, prolongamento de palato, que acaba acarretando aí em espirros reversos, dificuldades ao se alimentarem, prejudica a questão da respiração, controle da temperatura, que é feito através da respiração, né? Ainda mais nesse nosso clima aqui, que é um clima tropical, acaba colaborando aí e podendo até desenvolver uma hipertermia, né? Que é um superaquecimento, e acaba levando até a óbito. Eu acredito que, no geral, é isso. Os testes genéticos aí que são recomendados aí a serem feitos, é a questão, de acordo com a UFA, é a questão das chapas, né? Displasia, coxa femoral, cotovelo, patela, exames cardíacos também podem ser feitos. Eu acho que, no geral, é isso. Agradeço a todos que estão aqui me assistindo e
E agora, quem quiser fazer qualquer pergunta aí, eu estaria aqui à disposição, tá bom? E é isso. Muito obrigado, gente.